Olá! O Comunicantes dessa semana narra a trajetória de uma banda formada no final dos anos 70 em São Paulo e uma das precursoras do movimento punk rock brasileiro, a banda Cólera. No ano de 2005, as jornalistas Paula Harumi e Thaís Heinrich reuniram os integrantes da banda Cólera para contar sua história. E o Comunicantes exibiu hoje esse trabalho, em homenagem ao vocalista Edson Pose, que faleceu no último mês de setembro. O documentário a seguir mostra a formação da banda, sua trajetória no Brasil e no exterior e as vantagens e desvantagens de ser uma banda independente. Por que o nome da banda é Cólera? Porque cólera é uma fúria, é uma ira contra aquilo que nos indigna e que nos leva abaixo quando a gente quer provar os nossos direitos, quando a gente quer viver aquilo que a gente tem como direito na humanidade. Cólera tem um som que é identidade, tem as letras que é identidade, tem a voz do cara que é uma identidade. Que encara o pé no independente, no punk rock, tão firmes aí. Em 25 anos o Cólera nunca precisou da mídia. O legal deles é que eles sempre mantiveram as raízes, né? Cólera, cara, é uma das únicas bandas punk íntegras desse país, cara. Foi a primeira banda aqui do Brasil, na verdade, que foi fazer uma turnê na Europa. A proposta era fazer daquilo a nossa história. Falando individualmente de cada um. Primeiro o Pierre, que é meu irmão. É raro bateria que toca e canta como ele faz. 25 anos de Cólera, mais 43 de Edson, não é fácil não. O Val é um brother irmão que atuou numa época clássica da banda. É até engraçado, né? Eu saí do Cólera já tem 10 anos e até hoje eu falar como membro da banda, Cólera é minha vida ainda. E o nosso road da época, o grande brother Marcelo, indicou o Fábio. Representa não envelhecer, né? Espero poder continuar tocando com eles mesmo, eu tendo minhas prioridades. Boa noite! Sejam todos bem-vindos! No Brasil, na verdade, quando o punk apareceu, não tinha quase nada. Na verdade, era muita coisa de MPB, não tinha nada de rock quase acontecendo. A única coisa mesmo que passou a ser inovadora foram os grupos de punk de periferia. Eu abri a loja Punk Rock Discos em 79, em junho de 79, nas grandes galerias. E aí tudo começou. E aí quando abriu a Punk Rock Discos é que a gente tinha uma loja, um centro, que é um lugar onde circulava a informação, né? Com isso eu também comecei a trabalhar com meu pai e comecei a ir todo dia para o centro da cidade, do Capão Redondo para o centro, para fazer serviço para o meu pai da imobiliária. E com isso eu dava uma fugidinha para as grandes galerias e no decorrer dos anos 80, 81, a cena foi crescendo ali na loja Punk Rock e eu frequentei esse crescimento, eu participei de toda essa evolução do pessoal estar envolvido mais com o som, começava a chegar disco novo, tinha lançamento, o K-Subs, tipo Little Fingers, então a gente ficava tudo alvoroçado com as novidades e eram bandas super legais para a época, era um choque, assim, era muito mais à frente do que a gente vinha ouvindo até então. E aí foi que surgiu, na minha opinião, o movimento punk, que foi aonde havia uma mola propulsora que era o som, que unia todo mundo. Acho que a música é a essência que une todas as pessoas no movimento e também participando disso tinha a ideologia de cada um voltada para o que a gente vivia na época, que era a ditadura militar. O punk ele trouxe uma mensagem de ter que mudar as coisas.
Aqui não estava sendo certo aquilo de o povo só ser reprimido e nunca fazer nada. Só que, lógico, na época você falava de repressão, você criticava a repressão e os caras sentavam o cacete mesmo. Na minha época, meu bagulho era calcado em criminalidade, cara, em delinquência, cara. Eu não tinha essa postura punk, eu sempre fui já pacifista antes de ser punk, eu já tinha uma coisa de não violência e tudo mais. Quando os punks começaram com essa coisa, eu não me envolvia muito com as ideias dos punks que eram mais voltadas para esse tipo de situação. O Cólera nunca foi o tipo de banda que, sabe, procurou ser marginal, eles não são gangsters, sabe, aquela coisa mais barra pesada. Sabe, o discurso deles é um discurso muito mais faça a coisa certa e acabou. Eu era mais envolvido com a ideia punk cultural, com a coisa voltada para a cultura, para a música, para a inovação, para lançar novas ideias e novas possibilidades e também com a coisa política em relação ao estado de ditadura que a gente vivia. Ei, nome da música? Os Bêbados. Os Bêbados. Em homenagem ao Jânio Quadros. Olha aí, vamos lá! Eu passei a vivenciar a ideia punk, adotei a postura de ideologia punk quando eu vi o The Clash. Não só mudou a minha concepção de punk, porque eu vi uma coisa muito mais objetiva, cultural e tal, como mudou minha sonoridade, minha pegada, meu jeito de tocar. Cólera é uma banda que se preocupa com a letra, para a pessoa escutar e chegar no show, ela cantar com facilidade. Saca? Não é uma letra embolada falando nem mil coisas que no final você vai pegar o todo. Se você pegar, você vai ler lá, você fala, tá, mas o que tem a ver canhão com sabão? A ideia que eu tinha de som era simples. Eu ia no show de rock e os caras ficavam tocando meia hora e você não conseguia nem bater o pé para acompanhar, porque aquilo não te cativava, você não sentia como uma possibilidade de participar do que estava acontecendo. E a minha vontade de participar fez com que eu montasse um som que as pessoas pudessem participar e cantar junto. Daí o Cólera ter vários e lá, e essa coisa toda, porque justamente é uma coisa de assimilação fácil. A gente passou a ter uma clareza pacifista depois de uns 2 anos. Quando a gente fez o Pela Paz, a ideia do álbum e a coisa toda, eu sabia do risco que a gente estava correndo de ser taxado de traidor pelos punks. Porque os punks não eram pacifistas. Tem coisa ali, música do Cólera, se for pra igreja e colocar uma letra evangélica em cima, fica perfeito, cara. O Hetz é um pastor punk, cara. É foda, cara. O molecada tá mais afim disso, cara. O molecada não tá afim de ouvir verdade, nem coisa, nem dedinho na cara, nem. Sabe? A grande nata da molecada aí quer saber de maconha e putaria. É isso aí que eles querem saber. Letras positivas é sempre bom, cara. Eu gosto das letras, que tipo, são muito pensantes. Gosto das letras porque, sei lá, pra mim levanta a autoestima, também dá um incentivo às letras. Pô, meu, tem nego muito fã de Cólera que segue ali à risca os ensinamentos do reverendo Hedson. Dos fatores de eu ter brigado com o Hedson é que o Hedson ficava pegando no meu pé pra não fumar maconha, velho. Eu era antidrogas total, assim, na época. Eu fui muito drogado, né? Até os 21 anos. O Hedson é um vitorioso, cara, um vencedor, cara. O cara ali, ó, firme, forte, sempre ali, punk ali, alternativamente independente. Em alguns shows do Cólera que eu vi, vai uma molecada nova, geração nova, 14, 15, 16 anos,
E vai uns caras mais velhos também, geração mais de 30, ou o pessoal na faixa mais intermediária, e vai uns curiosos. É engraçado, mas toda molecada hoje tem o maior interesse, assim, eu recebo dezenas de e-mails, os caras perguntando o que aconteceu, se eu tenho foto, como é que era apanhada a ditadura, como é que era apanhada a polícia, porque a polícia era truculenta, muito mais truculenta. Tava lá tocando lá no Luz Brasileiro. Aí, pá, rolou papo, a polícia vai invadir de novo, a polícia vai invadir, aí todo mundo, nós vamos deixar invadir, não, nós vamos resistir, vamos, todo mundo, precisa gritar assim e tal. Eu olho na porta assim, eu só vejo aquele policial, sabe quando o cara tá encostando na porta, assim, ele passa, tem a arma assim, vira assim, com uma escopeta na mão. Eu falei, olhei pro Vitão, a gente não vai resistir nada. Eu acho que acabou a festa. Os caras invadiram, o Cólera tava tocando, inocente e tal. Aí pegaram, fizeram todo mundo tirar os coturnos, né? Os caras gostavam de tirar um sarro da nossa cara. Aí juntaram todos os coturnos assim e pum, misturaram todos os coturnos. Aí vai lá, cada um pega o seu. E aí o Redson saiu com 2 pés esquerdos. De 86 a 90 foi a nossa época de auge de mídia. A gente tocava na TV, tocava na rádio, era muito divulgado o Cólera no Brasil. Então a gente era muito conhecido, nossos shows tinha 2, 3 mil pessoas, então era uma coisa muito legal. Isso fez com que a gente tivesse também fundos e experiência suficiente para encarar numa turnê europeia. Complicado assim pelo fato da gente ser a primeira banda a ir lá para fora e não tinha nenhuma informação. A única coisa que a gente sabia da Europa é que era frio. No final de 84, um belga, o Gunter, escreveu para mim e falou: o que vocês acham de fazer alguns shows aqui na Bélgica, na Holanda e na Alemanha? As pessoas gostam muito do som de vocês. Sai correndo atrás de dinheiro para passagem, dinheiro para travel, corre atrás disso, atrás daquilo, vende isso, vende aquilo para juntar dinheiro. Então eu liguei para ele, falei: nós estamos indo. Eu vi que ele ficou meio mudo, meio assustado. E acho que para eles, naquela época, Brasil, eles só tinham referência de carnaval, de Amazonas e de, entendeu? Não imaginava que as bandas realmente iam pegar e iam ter coragem de ir. Pegar um avião e foi embora. A gente sabia da façanha. A gente sabia do grau da atitude que a gente estava tomando. Quando a gente chegou lá com as malas, tudo, aí ele chamou a gente na casa dele e sentou e falou: ó, eu vou dizer a verdade, eu não achei que vocês vinham. Eu nunca acreditei que vocês realmente iam conseguir vir, porque o Brasil é muito longe, do outro lado do mundo. E agora eu tô meio perdido porque, na verdade, eu só tenho 7, 8 shows confirmados. Mas dá pra armar mais show. Eu vou passar vocês pro Werner, que organiza shows de Sweetside, UK Subs, Dead Kennedys, e ele vai armar uma turnê pra vocês. Você pega a gira dos caras assim, é um negócio meio bizarro, assim, ó, vai pra cá, vai pra lá, não segue uma linha, né, de turnê mesmo. E vários day off, tá ligado? Os caras ficaram meio que jogados lá, assim, cara. A gente esperava chegar aqui no Brasil com aquela coisa toda que a gente fez e arrebentar aqui, fazer uma turnê nacional de novo e tudo mais e tal. Só que a gente não estava vivendo, quando a gente saiu daqui, uma situação tão grave de política e economia. Quando a gente voltou 5 meses depois, o Brasil já era outro. Já era plano Bresser, já estava uma inflação galopante e o bicho estava pegando, estava feia a situação. Então não estava rolando show para ninguém, não era só a gente. E a gente só conseguiu tocar, a gente chegou em julho no Brasil, a gente fez o primeiro show em outubro. A gente só foi novamente para a Europa 17 anos depois. Quer dizer, os caras que tinham visto a gente em 87, ninguém já casou, morreu, mudou, foi extraditado, foi abduzido, tá em outras galáxias por aí, sei lá, tá para tudo quanto é canto, cara. Então, para essa segunda vez quando a gente foi, mudou muito as coisas lá também. Porque, por exemplo, em 87, quando a gente foi, ainda tinha o lance da OTAN, ainda existia a Guerra Fria. O muro de Berlim existia lá, a gente tocou do lado do muro, tudo. Então, o clima era outro. Existia realmente aquele pessoal que protestava contra a OTAN, contra aquele negócio de armamentos. Essa do ano passado que a gente foi, de 2004, em março, a gente já pegou mais assim uma molecada mais à vontade, mais underground. Teve um período entre 84 e 85 que a gente quase não tocou em São Paulo. Os punks se matavam, cara. Tiro, facada, porrada.
E tinha show, tinha treta, e o bagulho não foi pra frente, cara. Se afundou na própria merda, tá ligado? Eram 5 pontos mais o ABC. Então o cara da Zona Norte já não ia com a cara do pessoal da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste, do Centro, e tinha mais os caras do ABC. E assim todos os outros. Então a salada foi ficando cada vez pior. A gente ia lá, montava o som na PUC, alugava a PUC, né? Alugava o PA, punha o som, montava tudo, né? Descarregava o caminhão e depois tocava à noite, montava o bar e tal, tudo, e punha lá preço barato, assim. Os caras lá quebravam tudo o banheiro e tinha que pagar o banheiro. O punk ficou sumido, não tinha quase bandas punks atuando. E aí a gente viu que São Paulo estava muito violento, muita briga, e como tinha pouca banda punk, e a única conhecida e antiga era a gente, as gangues de punk que estavam atuando usavam os nossos shows para pivô de violência, de briga e tudo mais. Então a gente, para não ser o espaço, o ringue dessa história toda, boicotamos São Paulo de 90 até 96. Ficamos 6 anos sem tocar na cidade. O interior de São Paulo é o melhor lugar que tem para tocar. Parece que você tá tocando com amigos, assim, pouca violência, shows pequenos, mas eu não troco. É melhor ter 200 pessoas ali que realmente conheceram o seu som do que 200 mil pessoas que você pagou para tocar na rádio a sua música. Se os caras não brigassem aqui, a gente raramente teria partido para o interior. Iria poucas vezes. Com esse negócio, a gente passou a tocar muito no interior de São Paulo. Normalmente era a gente ou o Ratos que dava um passo assim para fora do estado de São Paulo. A gente, por exemplo, para o Paraná tocava em Curitiba. O Ratos ia para o Paraná e tocava em Londrina. A gente ia para Santa Catarina, tocava em Joinville. O Ratos ia e tocava em Florianópolis. Tá? Com uns negócios assim, né? Era sempre um ou outro, um tocou aqui, então já vai abrir um espaço lá, um corre ali, outro corre lá. Hoje em dia aqui em São Paulo tá melhor, né? Porque agora você vai no show do Cólera, tem os caras cabeludos, tem o outro até de gravata e tal, e é todo mundo, ninguém fica reparando no outro. Isso aí, na Europa a gente já notava isso, entendeu? Que a gente ia tocar e chegava lá, tinha várias pessoas assim, de várias tribos diferentes. E todo mundo junto, né? O pessoal ia lá, curtir o show e ir embora, entendeu? Agora aqui em São Paulo também tá assim. Eu acho que a vantagem que tem, você vê, né? Você vai no hangar hoje em dia, chega, tem, né? Todo tipo de pessoa e tá todo mundo junto, né? E no interior também é a mesma forma. Não, porque o circuito que a gente fez só era para banda independente, né? Se a gente tivesse numa grande gravadora, provavelmente a gente não ia conseguir fazer aquele circuito. Era um circuito totalmente voltado para a comunidade alternativa no mundo. Ser independente sempre foi muito mais negócio, no sentido de nunca poluir o lado musical da banda. Às vezes você, trabalhando com uma gravadora independente, você tem muito mais liberdade. O próprio nome já diz, independente. Liberdade criativa, liberdade de fazer o que você bem entender com o seu trabalho. Numa grande gravadora, aí quem dita as ordens é a própria gravadora. De repente tem que ser esse produtor, o som tem que estar assim para tocar no rádio ou não. Então tem uma série de imposições que vão ter que ser seguidas. Sempre a independência foi a melhor política, velho. Sempre, isso desde sempre. O Redson sempre teve domínio sobre os bagulhos dele, ele que lançou, ele que fazia, ele tinha o celular dele. Tudo tão difícil, cara. Pra lançar um disco era uma utopia tão grande assim, cara. Nego que faz seu show, cara, acho que tá fazendo um favor pra você, deixando você tocar, cara. A gente que cola e tal, a gente que é a banda, entre aspas, grande no circuito aí, cara. Que toma de calote, velho. Os nego paga todo mundo e você é a última banda a ser paga. E os nego pensa que você não tem custo, cara. Pra vir da casa do caralho e tocar aí na puta que pariu, tá ligado? Os primeiros ensaios eram o seguinte: a gente não tinha local pra ensaiar e não tinha equipamento suficiente pra voz, toda a parafernália que precisa pra banda tocar. E como a gente já tinha um show marcado em dezembro, isso foi em 79, a gente tinha um show em dezembro. Então o que a gente fazia? O Pierre tocava bateria na poltrona, que antes da gente montar o Cólera, alguns meses antes, eu estudei bateria. E eu ensaiava na poltrona de casa, no apartamento.
Então eu ficava lá com as baquetas na poltrona, né? Caixa, tom, fazendo os exercícios. E aí eu passei a ideia para ele. Falou, você toca na poltrona e a gente com 2 violões fica fazendo... eu faço o baixo no violão, o Aninho faz a guitarra. E nós fizemos uma série de ensaios nesse formato, com 2 violões e uma poltrona. Era muita dificuldade, porque a banda ensaiava em Capão Redondo, tinha que andar 2 horas de ônibus para chegar lá. Mas isso a gente vencia, enquanto tinha a mesma frequência. Aí comecei a correr atrás de equipamento, todo o meu salário eu comprava, meu pai ficava doido. Mas eu montei os Estúdios Vermelhos assim, comprando um pouquinho aqui, um mês um alto-falante, um mês um pedal, outro mês uma mesinha de som, e montei os Estúdios Vermelhos com esse critério de ter a infraestrutura própria. É que existia uma generosidade muito grande. E isso permeia o punk até o disco Sub. Essa generosidade é o seguinte: todo mundo estava lidando com dificuldades de todo tipo. Você tinha a sua dificuldade de conseguir se expressar, de tocar. Você tinha dificuldade de obter o instrumento. Você tinha dificuldade de juntar o pessoal, né? Você tinha dificuldade de obter informações. Então, eu sinto hoje, olhando aquela época, que existia um espírito coletivo muito maior, um instinto coletivo de colaboração muito grande. E essa coisa da coletividade é que fazia com que o movimento acontecesse, porque eu organizava um show, levava um monte de banda para tocar. O pessoal organizava, a gente ia tocar. Se não tinha amplificador, eu levava. Em 80, eu mudei para Capão Redondo. E aí construímos um quartinho lá nos fundos do quintal, que foi o quarto onde eu dormi, e também virou ali os Estúdios Vermelhos. Nos Estúdios Vermelhos chegava a ensaiar 10 bandas no fim de semana. Quando a gente estourou em 85, a Warner, a RCA, várias gravadoras procuraram a gente, com a proposta, lógico, de lançar. A Warner já tinha assinado com Inocentes, com Mercenárias e tal, mas eu tinha Ataque Frontal, e o Cólera era a banda mais forte da Ataque Frontal, e não só em lançamento e vendas, como em divulgação, a banda que mais tocava, que mais aparecia na rádio, na TV. Não tinha porquê a gente sair da Ataque Frontal para ir para uma Warner, quer dizer, sair do que é seguro para uma coisa insegura. O que a Ataque Frontal tinha de muito interessante é que a gente atingiu o Brasil inteiro, numa época em que não havia distribuição nacional independente. A Ataque Frontal tinha uma coisa muito legal, assim, além de ser selo, era uma gravadora independente que tinha influência. Então a gente colocava nossas bandas na rádio, colocava na TV, na TV Cultura principalmente, e a gente conseguia fazer com que tudo aquela cena musical, né, que estava acontecendo, tivesse uma veiculação para sair de São Paulo também. Talvez o Cólera conseguisse, na época, se fosse uma gravadora grande, até ter mais divulgação. Mas eu acredito que eles têm certeza, aliás, que eles estão satisfeitos do jeito que eles estão. Quando as bandas de Brasília vieram para São Paulo, que é amigo da galera do Legião, da Plebe Rude, a gente pegou um grau de amizade muito legal. O pessoal da Legião, da Plebe, foram na EMI, e vendo a nossa situação, que o Cólera tem que acontecer também, e aí eles fizeram lá na gravadora um esquema para eles contratarem o Cólera, né? Deixaram tudo pronto, estava tudo certo, era só ir lá e assinar o contrato. E eu disse que não, eu falei, mas porra, vocês não falaram nada, não, mas a gente resolveu fazer surpresa, mas puta, mas que surpresa de cavalo de Troia, né? Como eu falei, a gente estava bem na gravadora, não tinha por que sair, né? Eu disse não, sem pensar 2 vezes. Quando o Cólera saiu do Ataque Frontal, passado alguns meses, acho que não deu um ano, eu já negociei com o Chicão. Na hora de eu comprar os direitos, né, que eu tinha um carro, que eu tive que vender meu carro, daí aí comprei um Fusca, comecei a andar de Fusca, você tá entendendo? Aí tinha que pagar a última parcela, vendi meu Fusca e andei a pé, né? A gente é uma parceria, você tá entendendo? O Cólera contribuiu para a Dev, como a Dev contribuiu para o Cólera. Em termos de divulgação, você tá entendendo? Em termos até de vendas de CDs, você tá entendendo? Tudo isso daí é uma contribuição que eles... que o Cólera nos dá, você tá entendendo? Quando a gente grava o CD, que vende o CD, que sai em revista, sai o nome da Dev. Estamos há 16 anos com o Chicão, nunca tivemos nenhum problema, nenhum atrito grave. Ele fez um grande material do Cólera, o Caos Mental, a caixa de 20 anos, agora Deixa a Terra com superprodução. Hoje já o mercado já não aceita aquela coisa tosca de antigamente, você tá entendendo? Já tem que ser bem tocado. Quando ele entra no estúdio, eu não vou lá se acompanhar, dizer, não, isso não é legal, isso não serve. Ele fica livre, fica à vontade. O Cólera é minha banda e eu acho que hoje a nossa química está mais forte do que nunca, o nosso show está melhor do que nunca. Então
Não vejo que a gente vai parar tão cedo. O Renato Russo falou muito bem. O show do Cólera lava a alma. O programa Comunicante de hoje fica por aqui. Continue com a gente na nossa página no Facebook e Twitter. Até o próximo programa. Tratores derrubando a Amazônia, camada de ozônio, ferida sangrando, matança. Egoísmo em massa, é uma emergência, é uma emergência. A terra, bom lugar pra morar, tem muita mata, muita chuva e tem a espera. Só pra ver os leões, as artes, os peixes, os imensos vulcões. Bichos, gente, está doente, mata o mundo. Deixa a terra em paz, deixa a terra em paz, deixa a terra em paz. A terra, o universo plural, a biodiversa estrutura que gira, tem hora para o sanglariar.